Opa. Boa noite, Diego. Tudo bem? Me ouvem bem agora? Agora melhorou bastante. Vamos lá. Perfeito, tudo bem. Essa rotina, né, de pós-operatório, de transplante cardíaco, no início do ano, assim, ela costuma, no primeiro ano, né, pós-transplante, ela costuma ser um pouco mais relacionada a internações, né, que por vezes tem correlação direta com o transplante cardíaco, né, e muitas outras vezes não necessariamente em relação ao procedimento, né, ao transplante, né. No caso do Faustão, a gente não sabe ainda o que foi que aconteceu, se foi algo relacionado ao procedimento, ao transplante, se ou alguma outra complicação, né? A gente sabe que o transplante cardíaco, ele é um procedimento de grande porte, né? Então ele acaba envolvendo muitos sistemas. Você tem algumas consequências, né, no pós-transplante que a gente precisa ter um cuidado a mais, uma atenção a mais nesse período, né? Por vezes a gente acaba fazendo internações programadas, né, no pós-operatório, para fazer uma avaliação e uma vigilância, né, de complicações possíveis, né. Não temos ainda a informação do que aconteceu, se foi algo relacionado a alguma complicação renal, se foi alguma complicação do procedimento ainda. Mas, rotineiramente, sim, existem essas internações, né, Diego? Pois é, e sobre a aceitação, né? Sobre a aceitação do corpo, a gente sabe que é um órgão que veio de uma outra pessoa, né? Tem todo esse processo de aceitação. Até quando essa é uma questão, digamos assim, sensível, né? Para quem passou por um transplante? Perfeito. Quando a gente faz um transplante cardíaco, a gente está colocando, né, dando para essa pessoa que tem uma doença cardíaca, né, uma insuficiência cardíaca terminal, um coração que não nasceu com ela, né, nasceu com outra pessoa. Então, se simplesmente fosse feito um transplante, colocado um coração num receptor, né, numa pessoa, o corpo dela iria reconhecer esse órgão, essa estrutura, como um órgão diferente, como alguma coisa estranha ao corpo dela. E o sistema imunológico acaba atacando aquilo como se fosse uma defesa, né? A um processo infeccioso, é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Atacar e rejeitar aquela estrutura que é não reconhecida pelo corpo, né? Desde 1980, né, com o advento, com o aumento da compreensão desses mecanismos de imunossupressão e com a criação de uma das medicações mais importantes, que foi a ciclosporina nessa época, a rejeição tem diminuído muito nesse período, né? Mas essa fase de adaptação do coração que foi implantado no receptor, o período mais crítico, mais importante, com certeza, são os primeiros 30 dias, né, e se estende até o final do primeiro ano, né, que é o período que nós temos uma vigilância, um cuidado maior em tentar detectar a rejeição da maneira mais precoce possível, né? Por vezes, nós programamos nos primeiros 30 dias, os primeiros 60 dias, biópsias de controle, né, que podem ser feitas semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da condição do paciente e dos protocolos de cada centro, né? Então, realmente, esse período do primeiro ano é o mais crítico. Por exemplo, a quantidade de potássio, o parceiro aqui do UOL Notícias da TV teve por meio de fontes ainda não oficial que isso pode ter sido a causa da internação do Fausto novamente hoje. Por que isso é importante? Sim, vale lembrar que, assim, ó, o Faustão, no período pré-transplante dele, né, foi noticiado que ele precisou passar, inclusive, por diálise, né, em alguns períodos, né. Um dos problemas relacionados à perda da função do rim, seja ela temporária ou definitiva, naqueles pacientes que fazem diálise de maneira contínua, né, ou naqueles temporários, é um aumento dos níveis de potássio, né. E o potássio, ele é um elemento que ele tem que ser controlado numa quantia, numa faixa de segurança, né? Não pode nem estar muito baixo, nem estar muito elevado. E uma coisa que acontece nessas pessoas que perdem função renal, seja ela de temporária, né, ou definitiva, é um aumento do nível de potássio, né? Então, não necessariamente isso tem correlação com a imunossupressão, com o transplante, mas sim pode ter relação com a parte renal do caso, né? Então, se o motivo da internação foi uma elevação dos níveis de potássio, isso sim pode estar relacionado
com o funcionamento adequado ou inadequado do rim do Faustão. Tá certo. Posicionamento oficial, torcendo aqui para que não seja nada de mais grave, que o Faustão possa voltar para casa o quanto antes. Guilherme Viganó, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço, uma ótima noite.